Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para responder as suas perguntas, aquelas que vocês fizeram lá no Instagram. Então, bora começar! Como a gente não sabe se você quer ou não contar pro resto do mundo que foi você que fez a pergunta, a gente vai deixar aqui no anonimato, beleza? Mas... sinta-se prestigiado de qualquer forma, tudo bem? Vamos lá, primeira pergunta. Como vocês buscam incentivar os alunos a aprender e se dedicar na dança? Eita, difícil essa, hein? Quer começar? Bom, pode ser. Eu acho que quando você faz alguma atividade e essa atividade é prazerosa, ela é divertida, ela te desperta coisas boas, te coloca em um ambiente de pessoas que você gosta, acaba sendo meio automático essa questão de você se incentivar e você querer estar no meio dessas pessoas. Eu acredito que é um processo natural, né? Quando a gente entra na dança como um hobby, claro que todo mundo entra por um motivo, né? Querendo atender alguma necessidade. De cara, a dança ela é muito interessante porque ela já traz todo esse lance de um monte de gente se conhecendo e você coloca uma música e todo mundo se diverte, todo mundo ri. Então isso já é muito atrativo para que você permaneça na dança. Agora, o lance de você se dedicar é que, querendo ou não, nós somos motivados a conquistas, né? A conquistar novos objetivos. E aí quando você entra, que você vence a primeira barreira, que é, sei lá, dançar no tempo da música, vão surgindo novos objetivos ao longo do processo. E o nosso papel é que a gente torne isso tudo mais agradável, mais fácil, para que você queira se dedicar com mais prazer a alcançar esses objetivos. Bonito, hein? Arrasou. Segunda pergunta. Vocês já fizeram um curso relacionado com oratória? Acho excelente a comunicação de vocês. Legal, muito obrigado aí pelo elogio. Para quem não sabe, eu sou publicitário de formação e a Carol é arquiteta. E pelo menos no meu processo, eu sempre tive que apresentar muitos trabalhos na faculdade e quando eu trabalhei na área publicitária, eu apresentava muitas criações minhas para os clientes, né? Para a marca deles. Então, apresentar para os outros era algo um pouco mais natural, pelo tanto de vezes que eu já fiz isso na vida. Claro que, quando a gente entra num novo trabalho, né, numa nova profissão, como foi a dança quando entrou na minha vida, eu não me sentia tão confortável de falar para um público. Mas é porque a gente precisa ter apropriação do que a gente fala, né? A gente precisa conhecer muito bem o assunto para se sentir bem falando. Uma das coisas que eu tenho certeza que fez a diferença no meu processo foi o lance de ter sido jogado na fogueira. Então, no meu processo de monitoria, eu substituía muitos meus professores. E no início, aquilo era tipo terror e pânico. Era muito difícil para mim substituir um professor. Mas com o tempo, de tanto substituir, eu fui sentindo mais facilidade, mais tranquilidade na forma de falar com as pessoas. E claro, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a projetar nossa voz, porque uma coisa é você dar aula para 5 alunos, outra coisa é para 40 alunos. Então você vai aprendendo com o tempo isso. Então assim, foi um aprendizado mais da vida. E não foi um processo do dia pra noite. A gente foi vencendo uma barreirinha de cada vez. Nossas primeiras turmas tinham bem pouquinha gente. À medida que a gente foi ficando um pouco mais conhecida, a gente começou a dar aula em uma academia bem mais forte de dança de salão aqui em Brasília. Nossa primeira turma tinha 45 alunos. E a gente teve que começar a lidar com isso e era cada semana um aprendizado novo com essa galera. Vamos lá, terceira pergunta agora, hein? Como vocês fazem para ser tão fofinhos? A gente come muito chocolate, aí gruda fofura aqui, aí gruda fofura aqui, aí gruda fofura aqui, gruda fofura em tudo quanto é lugar. Não, brincadeira. Eu acho que esse lance do ser fofinho tem muito a ver com se importar, sabe? Todas as vezes que a gente recebeu esse elogio assim diretamente depois de alguma atitude nossa, depois de alguma coisa específica que tenha acontecido, foi um comentário sobre a gente se importar, porque a gente realmente se importa. A gente se importa com quem tá ao nosso redor, a gente se importa com as pessoas com quem a gente conversa, a gente se importa com os nossos alunos, a gente se importa com o que acontece. Então assim, muitas vezes que chamaram a gente de fofinhos foi porque a gente quis saber o que tinha acontecido com aquela pessoa. Tipo, sabe quando você chega na aula e aí você vê que tem alguém que não tá com uma cara muito boa? Eu sempre chego e pergunto: oi, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Você tá se sentindo bem? E acaba que isso é um fofinho, né? Isso é muito legal porque
a gente tem uma relação muito horizontal com os nossos alunos, sabe? Não tem o professor aqui e os alunos aqui e os monitores ali no meio do caminho. Não, nós nos consideramos, né, todos iguais, né? Ninguém é melhor do que ninguém. E eu particularmente sou apaixonado por conhecer a história das pessoas, né? Eu gosto mesmo, é um negócio que me atrai. Então, a gente tenta não manter só um lance de relação aluno-professor. Eu gosto de saber da vida da pessoa, eu gosto de saber por que ela tá na dança, por que ela tá fazendo aula com a gente, como é que tá o dia dela, como é que tá o desenvolvimento dela, se ela tá conseguindo entender as coisas que a gente tá explicando e tudo. Isso vai gerando uma proximidade, né? E aí talvez por isso também a gente seja elogiado dessa forma, né? Como pessoas fofinhas, né? Mas é porque a gente se importa. Isso é genuíno, tá? É muito fácil a gente perceber quando uma pessoa finge que se importa. Então, assim, a gente realmente tem prazer nisso. Não é à toa que muitos dos nossos alunos acabam virando nossos amigos pessoais, né? Que a gente sai, a gente vai pra tudo quanto é lugar, a gente vai pros bailes juntos, a gente vai pros congressos juntos, a gente divide carona de carro pra viagem pra congresso, enfim, pra tudo quanto é lugar. Então é uma relação que é super bacana, assim. A gente considera que na vida, assim, a gente acabou se aproximando muito de pessoas que são muito legais, que são muito bacanas, por causa da dança, sabe? Por muitos deles que eram nossos alunos, sabe? Então, é como se a dança sempre desse novos presentes pra gente, sempre apresentasse pessoas incríveis e que a gente provavelmente nem conheceria se não fosse por causa da dança. Vamos pra quarta pergunta. Como surgiu a parceria de vocês no Zouk? Eita, senta que lá vem a história. Vou tentar ser breve, tá? Eu tinha uma parceira de dança e aí, na época que eu comecei a dar aula, ela não poderia mais me acompanhar nas minhas turmas e eu tinha recém começado a namorar a Carol. Então, assim, como eu trabalhava à noite e a Carol trabalhava no horário comercial, porque ela ainda trabalhava com arquitetura, a gente não tinha tempo de se encontrar. E aí, o que aconteceu foi que ela ia nas minhas aulas à noite pra gente poder ficar junto um pouquinho e depois dali a gente saía pra comer alguma coisa e ficar junto. E aí, com o tempo, ela frequentando as aulas, eu sempre chamava ela pra demonstrar a movimentação que eu tava ensinando comigo. Até porque a Carol já dançava muito bem nessa época. E aí, com o tempo, as meninas, as nossas alunas, né, começaram a cobrar um pouquinho da Carol, assim, tipo, Carol, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo, né? Foi mais ou menos isso, né? Tanto as meninas quanto os meninos, assim. De vez em quando surgia professora, como é que faz isso daqui? Professora, gente, eu não sou professora não, calma. Dança pra mim é hobby. Eu sou arquiteta, dança pra mim é hobby. Enfim, pra mim foi um processo longo esse de deixar a dança entrar na minha vida mais como uma profissão. As coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido alguns anos depois, quando a gente abriu uma turma e uma das nossas alunas chegou e falou assim: Carol, você não tem noção, né, do que vocês oferecem pra todo mundo que tá aqui? Eu falei, não, a gente dá aula, sei lá, 1h40 de aula por semana pra vocês, não tem como oferecer muito. Eu ofereço o meu melhor, mas naquele período ali. E ela começou a falar sobre várias dificuldades e várias necessidades de cada uma das pessoas que estavam ali, que faziam com que aquelas pessoas se sentissem realmente abraçadas e em comunidade, né? Se sentissem que aquilo realmente fazia parte delas. E foi nesse momento que a dança começou a deixar de ser uma profissão para virar um propósito. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido e a gente trouxe essa parceria como algo muito mais forte na nossa vida, como realmente uma motivação de sair da cama todo dia, sabe? De levantar da cama todo dia, porque a gente poderia causar um impacto positivo na vida das pessoas com algo que fazia muito bem pra gente também, sabe? Então é como se a gente juntasse o útil ao agradável ali, unisse tudo de uma forma que, sei lá, que fizesse sentido pra gente. Era uma pergunta só sobre parceria de dança, ficou um negócio meio filosófico, né? Mas é mais ou menos isso, assim, porque quando a gente fala muito sobre parceria, a gente acaba indo pra esse lance de por que a gente faz isso, né? Mas foi isso, a gente já era namorado, a gente já tava junto e o Vini acabou terminando uma parceria porque a antiga parceira dele queria fazer um doutorado, queria se focar um pouco mais nisso e aí eu falei, não,
pode deixar que eu vou segurando as pontas por aqui. Mas de início não era pra ser nada muito profissional. Eu fui descobrindo essa paixão com o tempo. Vamos lá, o próximo não é uma pergunta, mas é uma mensagem super legal. Melhores teachers para dança de casamento. Ah, fofa! E na verdade quero falar sobre isso porque eu fico muito feliz com esse lance da gente coreografar casais, né, quando vão casar. Porque há muito tempo atrás eu estudei fotografia e um dos meus objetivos era me tornar fotógrafo de casamento. Eu achava uma coisa incrível, surreal, uma forma de mostrar a minha arte através da fotografia num momento tipo único na vida das pessoas, um momento de muita emoção, de muito amor. Então eu sempre fui muito apaixonado por esse lance de casamento, né, do que o casamento representa. E quando a gente teve a oportunidade de começar a coreografar casais, foi muito legal. A gente sabe que todo mundo que está lá no casamento vai amar o que você vai fazer, independente da sua performance, porque eles estão ali para te apoiar, né? Estão felizes por você e tal. Mas é muito contagiante. Então, cara, eu gosto de coreografar casamento. A vibe de quem tá ensaiando o coreô é muito boa, porque é a vibe de quem tá casando. Então, assim, é uma galera que tá muito feliz, que tá com muita coisa nova acontecendo na vida, né? A gente casou, a gente sabe como é que é isso. É uma novidade a cada dia, né? Cada dia você descobre um fornecedor novo que você precisa. Cada dia você descobre uma necessidade nova que você não sabia nem que existia. E é muito legal, assim. É óbvio que tem seus percalços ali, suas dificuldades. De casar, tá, gente? De dar aula não, dar aula é lindo. mas, cara, é muito bom tá envolto nessa energia, assim, energia do amor, assim, de quem tá querendo se unir, assim, pro resto da vida. Inclusive, no canal do YouTube e aqui no GTV, a gente também colocou um vídeo da Sara e do Douglas, Sim. Que foi um dos primeiros casais que nos contrataram, né, para coreografar e que posteriormente viraram nossos padrinhos de casamento. Olha só como é que a dança une as pessoas. O mundo dá voltas. Dá voltas. Peraí que tem uma outra que eu vi aqui que pulou. Saudade de vocês, Gabi, linda. Beijo. Vamos lá. Em algum momento deve rolar um desânimo com a dança. Como vocês se motivam? Assim, na verdade, rolar um desânimo com a dança pode até ter acontecido, inclusive, mas assim, eu não me recordo bem, porque foi na dança que eu encontrei um propósito, né? A dança é um trabalho que me faz muito feliz, é o que me move, sabe? Às vezes eu posso ficar desanimado com o cenário da dança, com as coisas como estão caminhando, né, no mundo da dança, mas não com o trabalho. Eu sou muito apaixonado por isso e cara, eu me automotivo só pelo fato de eu poder ter o privilégio de trabalhar com o que eu amo. É isso. E com pessoas muito legais, né? É muito legal, as perguntas estão se complementando, eu tô gostando disso. Porque lá atrás a gente falou o quanto é legal pra gente conhecer pessoas novas com a dança. Tudo isso direciona, sabe? Direciona o nosso olhar pro que é bom, sabe? Pra tudo que é bom que a gente consegue viver dentro da dança. Eu já tive momentos da vida em que eu me desmotivei com a dança, mas foi antes de virar professora, assim. Tenho uma certa dificuldade, tô melhor agora, mas eu tinha uma certa dificuldade na vida de me distanciar daquilo que me fazia mal, sabe? Então, por vários momentos eu estive em lugares dentro da dança que não me faziam bem, com pessoas dentro da dança que não me faziam bem, em eventos que não me faziam bem, e isso não fazia com que eu me distanciasse desses pequenos pontos, sabe? Eu acho que às vezes é isso que acontece, a gente tem uma coisa ruim que acontece com uma pessoa, ou com um lugar, ou com um evento, e a gente acaba projetando isso para muitos campos, né? A gente acaba colocando a responsabilidade na dança, colocando a responsabilidade no Zouk. Mas é muito mais direcionado, assim como a gente tem amigos na vida que são super parceiros e amigos na vida que não são tão assim, a mesma coisa no Zouk, sabe? Eu acho que tem lugares que vão te receber muito bem e é um lance de você querer buscar esses lugares, querer buscar o que te faz bem dentro desse ambiente. Inclusive, esse processo talvez tenha me desanimado um pouco, é porque eu abracei a dança de um jeito que eu comecei a me envolver em 300 mil coisas dentro da dança e isso me sobrecarregou muito. E aí por um tempo eu sentia que eu não estava tendo tanto prazer com a dança porque eu estava sempre cansado, sempre ocupado demais, não conseguia ver as pessoas. Eu tive que entender que eu estava me sobrecarregando demais e buscar um outro caminho para continuar curtindo a dança do jeito que eu curtia. Mas isso não relacionado a dar aula. Eu acho que o dar aula
tchando o negócio pra mim. Continuando, apenas dizer que estamos com saudades. Beijão. Ai, fofo! Beijo, Luan. Maravilhoso. Pra fechar uma última pergunta, senão o vídeo vai ficar extenso pra caramba. Quanto tempo de dança? O que diriam pra quem está começando? Obrigada, muito fã. Fofa. Ah, obrigado. Então são duas perguntas, né? São A duas primeira, perguntas. quanto tempo de dança? A gente começou a dançar em 2011, né? Eu entrei em fevereiro, acho que o Vini entrou no Zouk em abril. Não, entrei em julho. Então é isso. Fevereiro de 2011 e julho de 2011. A gente tem as datas. Foi algo realmente marcante, pelo menos pra mim, o entrar na dança de salão. Assim, era uma coisa que eu queria há muito tempo. E o entrar no Zouk foi meio que coisa do destino, porque eu fui atrás de samba de gafieira, mas na época o único ritmo que se encaixava na minha grade horária da faculdade era o Zouk. E aí eu acabei entrando no Zouk e me apaixonei loucamente por tudo isso. O meu processo foi muito mais de aluna, de vou curtir isso e tal, vou curtir o momento. E o do Vini não, o Vini entrou no forró, né? Eu comecei no forró. Ah, pra quem não sabe, eu comecei no forró, hein? Eu já queria fazer dança há muito tempo e, como todo leigo, né, eu achava que não dava pra entrar na dança sozinho, que eu precisava ter uma parceira. E na época que eu tinha as minhas namoradas lá, eu falava assim, vamos entrar na dança. Eu não tinha várias namoradas ao mesmo tempo, cada vez era uma. E eu tentava convencer elas de entrar na dança comigo, né? Pô, vamos fazer aula de dança, é uma parada maneira e tal. Só que nenhuma queria. E aí eu, quando terminei um relacionamento, eu falei, quer saber? Agora eu vou entrar na dança, não quero saber se tem que ter um passe, se não tem, eu vou me jogar e bora. Não sabia que existia bolsista, monitor, nem nada. E aí quando eu entrei, foi muito legal, porque eu já conhecia essa galera e eu era muito apaixonado, então eu ficava treinando em casa, um monte de coisa. E aí uma dessas bolsistas da academia falou assim, caramba Vini, você super se esforça e tal, você tem muito desejo de aprender, por que você não tenta ser bolsista aqui na academia? E aí eu falei, o que precisa, né, para ser bolsista? E aí basicamente os pré-requisitos, né, eram que você fosse uma pessoa paciente, dedicada e educada. Isso era o suficiente porque depois que eu aprendesse a dançar, a minha contrapartida para a academia seria prestar monitoria lá. Então eu fui um mês só aluno de forró e a partir daí eu comecei a aprender todas as danças de salão meio que ao mesmo tempo, né? Samba de gafieira, soltinho, bolero, zouk, salsa, tudo ao mesmo tempo, e eu fiz isso durante 4 anos e meio. Então foi tiro, porrada e bomba, loucura total durante esse período. E aí depois disso eu comecei a treinar especificamente para Zouk, para me desenvolver como professor de Zouk. Eu comecei no Zouk, né, como eu falei, fiz 1 ano de Zouk, depois eu fiz 1 ano de samba, nesse 1 ano de samba eu fiz 1 mês de bolero, uns 2 meses de tango, aí depois eu tive um gapzinho de uns 2 meses sem dançar e falei assim, não, eu preciso voltar. E aí eu entrei na monitoria, enfim, acho que eu fiz uns 2 anos de monitoria, tive uma lesão aí no meio do caminho, fiquei parada por um tempo, e aí depois acabei voltando também a me dedicar um pouquinho mais pro Zouk, e aí, enfim, volta ali na outra parte da história que a gente contou sobre o índice da parceria, da gente começar a frequentar, de eu começar a frequentar as aulas que o Vini dava, enfim, e aí vai. E a outra pergunta que ela fez foi, o que diriam para quem está começando? Bom, acho que talvez o melhor recado que eu posso dar para quem está começando é curta o processo. E Enjoy the journey. Enjoy the journey, como diria o slogan de um amigo nosso. Não se cobre demais. Aprenda a entender tudo que você está passando quando você começa a fazer aula de dança, tá? Eu sei que existe um desejo muito grande de já chegar no baile, arrasar, dançar muito, ser convidado o tempo todo, convidar o tempo todo, mas a gente precisa respeitar o nosso processo. O corpo ele vai amadurecendo, a nossa cabeça vai amadurecendo conforme a gente vai fazendo aula de dança. Então a gente precisa respeitar esse processo, não se cobre demais. Esse é o melhor recado que eu daria pro Vini de 2011, se eu pudesse, hoje. E você? Que eu daria a mesma coisa. É isso, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu também diria isso. Não se cobre tanto. Acho que agora é o nosso slogan, né, dos últimos tempos. A gente se cobra muito na vida, sabe? A gente se cobra muito nas nossas profissões, a gente se cobra muito no nosso ambiente familiar, a gente se cobra muito em relacionamento, a gente se cobra muito em todas as áreas da nossa vida. E às vezes é legal a gente simplesmente chegar e falar assim, não, tá tudo bem, é o meu lazer.
Não tem problema eu não estar acertando isso hoje. Isso com o tempo eu vou pegar. Tá tudo bem. Inclusive, até voltando lá na primeira pergunta que a gente respondeu, um dos motivos dos nossos alunos, né, ficarem com a gente muito tempo é exatamente porque a gente tenta tratar esse lance da evolução técnica como algo muito natural, como algo muito tranquilo, para que as pessoas não fiquem correndo atrás disso, porque senão você para de ter esse carinho com o seu hobby, sabe? Porque o hobby começa a te sufocar, porque você tem que estar melhor o tempo todo, porque você tem que estar treinando técnica o tempo todo, e não é isso. Se a gente entrar nesse processo só de se cobrar, vai dar ruim e você vai acabar desanimando de um hobby que pode trazer muito prazer para sua vida. É isso, leve a vida leve. É isso, galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se você quiser fazer mais perguntas, depois a gente abre uma outra caixinha, você pergunta lá e a gente vai gravar outro vídeo com o maior prazer. E se você gostou desse conteúdo, desse tipo de conteúdo em que a gente responde um pouquinho e fala sobre as nossas perspectivas, nossa vida, enfim, o que a gente acredita nesse meio todo aí da dança, manda uma mensagem pra gente ou deixa aqui nos comentários, tá? Avisa pra gente saber que você gosta e a gente fazer mais desses, beleza? Se você não conhece o nosso canal do YouTube ainda, saindo desse vídeo, já vai lá pro YouTube, digita lá Zuki com Vini e Carol ou algo do tipo que vai aparecer o nosso canal lá. Já acessa nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso vai ser muito importante pra gente divulgar nosso trabalho e para que um conteúdo diferenciado chegue pra você. É isso, galera. Um beijo pra vocês e a gente se vê.